Rafael, tranquilo, vitória gigante do nosso Corinthians. Vamos ver aí o que todos os corintianos repercutiram e falaram dessa vitória contra o Grêmio. Corinthians que alcança a terceira vitória consecutiva, já mirando a Libertadores. O grupo do G7 do Brasileirão. E aí, acredita na classificação do Timão para a Libertadores de 2026? O que você achou da partida de hoje? Já deixa aqui nos comentários. Bora ver aí o que os corintianos falaram dessa vitória gigante do Corinthians em Memphis Depay, marcando depois de 3 meses. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. Aí, ó, mais 3 pontos do Corinthians, maravilhoso, né? 3 pontos contra o Grêmio. Pra mim, o Gustavo Henrique foi o craque do jogo mesmo, maravilhoso, né? O Corinthians dominou o jogo, o Corinthians mandou no jogo. O Memphis, depois de 3 meses, fez o gol. Parabéns ao Memphis, rumo a ser campeão da Copa do Brasil. O Corinthians vai ser campeão da Copa do Brasil, vai arrebentar. E aí, o Dorival Júnior com a terceira vitória consecutiva, o que isso foi incrivelmente maravilhoso em relação aos 3 últimos jogos, e o Corinthians, juntamente com a Rádio Craque Neto, arrebentando a boca do balão. Parabéns, Gustavo Henrique, e parabéns ao Garro, que fez uma partida maravilhosa. A lógica aqui, mais um gaúcho que veio aqui e sofreu na mão do Dorival. O Inter veio aqui e tomou a goleada. O Yuri não teve tão bem, saiu, então o Guinegão pressionou, e Memphis, que havia perdido o gol. O Memphis estava com o pé murcho hoje. Mas ele foi de pênalti e fez um golaço, por quê? Deslocou o Volpe, que também é goleiro que pega pênalti. Então uma vitória importantíssima. O Corinthians começa a subir também de produção dentro do campeonato, pensando, sabe no quê? Na Copa do Brasil. E vai pegar o Cruzeiro, hein? O Cruzeiro também é outra equipe boa. Mas o Corinthians começa a melhorar. E o Dorival sempre mexe depois dos 15 minutos. Ê, Dorival! Terminou na Neoquímica Arena, pessoal. Corinthians 2, Grêmio 0, mano. Mais uma boa partida do Coringão, hein? Inclusive, essa é a terceira vitória consecutiva na competição. Sequência inédita dentro desse Brasileirão pro Corinthians. Isso prova que o Corinthians está nessa tiriça, né? Nossa Senhora! Mas podia ter sido mais, pessoal. Para mim teve um pênalti não marcado ainda no primeiro tempo a favor do Coringão. Mas independente disso, como é bom ver o time jogando com postura, sem preguiça, independentemente de estar longe do Z4, pessoal. Tem que tratar o brasileiro com seriedade. Não dá para ficar naquela tiriça que tava esperando a semifinal da Copa do Brasil. Tem que, ó, martelar os caras, meu irmão. Inclusive, alguns pontos pra gente mencionar aqui, ó. Freguesia do Grêmio continua, desde 2018 que a gente não perde pra esses caras. Memphis quebrando o tabu, tava aí a 9 jogos sem marcar, mano. E de novo, pessoal, com os 3 em campo, Memphis, Yuri e Garro, o Corinthians tem 80% de aproveitamento, em torno disso, mano. É embaçado, não é, mano? Mas com certeza desse trio, mano, pra mim o cara mais importante é o Garro. Como joga o Garro, mano? Esse cara é o nosso Moisés, mano. Ele abre os mares da mesmice, que é o nosso meio campo, quando ele não tá jogando, mano. Então, Garro, você é um monstro, mano. Joga demais. E mais no final de semana, mano, que eu vou dormir feliz, vou dormir tranquilo, mano. E que assim continue, mano. Porque do jeito que tava osso. É ou não é, mano? Mas continua assim, Corinthians. Continua assim. Tranquilidade pra todo mundo. Chupa quem tá brigando no Z4. Tchau. E são opções, né, velho? É uma montanha russa. O domingo ele pode ser espetacular, como é hoje, né? O caso de hoje. Ele pode ser, começou a imprimir coisa ali. Ele pode ser ameno, empatou e fica aquele, tá, né? E pode ser uma desgraça, que é quando perde. Hoje é um domingo maravilhoso, meus amigos. Dia de ficar feliz, de ficar tranquilo, entendeu? O meu medo era a gente estar bem próximo da zona de rebaixamento. Não é o que está acontecendo, então a gente tem um título para disputar ainda esse ano. E nós estamos bem distantes aí da zona de rebaixamento, o que me deixa muito, muito aliviado, sinceramente, né? Porque os últimos 2 anos do Corinthians, nós sofremos o pão que o diabo amassou. É ou não é? É isso, né? Então, graças a Deus, estamos cada vez mais distantes aí da zona de rebaixamento. E agora, meus amigos, pelo menos a gente não vai passar aqueles apuros que passamos outrora, beleza? Bom, Corinthians 2, Grêmio 0. O Grêminho, pelo menos nós não somos chorão que nem a galera do Internacional, né, cara? Minha Nossa Senhora, os caras chorando o título de 2005, enquanto em 2025 o time pode cair. Meu Deus do céu, mas eu gosto da camisa do Inter, é bonita, velho. É bonita, camisa bonita. Ó, vamos lá, gente.
Um jogo bom do Corinthians, né? Não foi o melhor jogo da temporada, porque pra mim, mesmo perdendo para o Flamengo, o Corinthians apresentou o seu melhor futebol no primeiro tempo contra o Flamengo. É bem verdade que morreu no segundo? É bem verdade, mas aquele primeiro tempo é o que eu espero que façamos aí nas duas partidas aí contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, tá? Agora, o jogo de hoje foi um jogo muito seguro, né, gente? Vale acrescentar que o time do Grêmio é uma lástima, vale acrescentar que o Mano Menezes é uma lástima, logo você tem uma união de jogadores que não são... se bem que você tem unidades ali, pô, Arthur joga muita bola, né, cara? Não dá pra dizer que todo mundo do Grêmio é ruim, não. Tem uns 3, 4 jogadores ali que são bons jogadores. Mas aí você faz um combo de um elenco muito ruim, com um técnico ultrapassado que nem deveria mais estar treinando nenhuma equipe grande como é a do Grêmio. Não dá, né, gente? O Grêmio é um time muito fraco, tá? Muito fraco mesmo. Bom... conseguimos fazer uma boa partida, muito segura, né? Muito porque o Grêmio também não apresenta nenhum tipo de perigo. Todas as chances do Grêmio ou foram bolas que realmente resvalou nos nossos zagueiros e sobraram para os atacantes gremistas, ou foram bolas de fato que é sempre aquele bate-rebate ali na ponta da área e sobra para um chute, para alguma coisa do tipo, né? A gente sabe que hoje o jogo não teve grandes dificuldades porque o Grêmio realmente não apresenta muita coisa lá na frente e a gente sabe muito bem como é isso. O Corinthians também ainda não se acertou 100% ali no seu ataque. Eu acho que hoje o Corinthians é um pouco mais ajeitado ali na sua parte defensiva, né? A gente consegue hoje ter ali um desempenho melhor com os nossos zagueiros. Muito se deve a um cara que eu gostaria de tivesse ido bem, mas não foi, que foi o Félix Torres, virou até piada, não é verdade? Então, sacando um cara que tá tão mal, é óbvio que o time tende a melhorar. Gustavo Henrique é um zagueiro que hoje se prova muito seguro, né? Ficou naquele, vou pro banco, volto pro titular, vou pro banco, volto pro titular, mas hoje se mostra ser um zagueiro muito seguro e é o nosso hoje, falo com tranquilidade, principal zagueiro. Hoje quem joga do lado dele ou é André Ramalho, ou é Kaká, ou Andileri, né? Que hoje a gente viu ali aquele quarteto, Gustavo Henrique, Andileri, Mateuzinho, Matheus Bidu. E acho também, e aí não vou tirar o meu da reta, acho que tem oportunidades em que o Michael está indo bem sim, tá? Também são 20 jogos nos últimos meses aí sendo titular, vem tendo uma melhora, espero que continue nessa. Não senti falta nenhuma do Bidon, tá, nesse jogo, acho que era um jogo muito mais controlável, com a volta do Carrídio a gente ganha realmente muito mais técnica pro time, perde um pouco mais de intensidade de marcação, né? Essa que é a realidade. O Carrídio, ele não é um jogador que costuma marcar muito, então... voltando, né, esses jogadores que são muito importantes pro Corinthians, acho que a gente tende aí a melhorar, a ganhar com a volta desses que eu considero aí dos principais jogadores que a gente tem no elenco, tá? Vitória importante aí do nosso Corinthians, fiel, o timão aí que agora pega o Bragantino, ó. Quarta-feira agora, dia 5, às 7 horas da noite, Bragantino e Corinthians indo lá pra Bragança Paulista, depois encarando o Ceará dentro de casa na Neoquímica Arena, domingo dia 9, 4 horas da tarde, depois clássico aí contra os Tricas, os Bambi, Corinthians de novo enfrentando um time dentro da sua casa na Neoquímica Arena, dia 19 do 11, horário ainda a confirmar, e aí depois vai para fora, lá para Minas Gerais, para pegar o Cruzeiro, fazendo uma perspectiva, uma pré-partida do que seria a semifinal aí da Copa do Brasil, enfrentando o Cruzeiro. Muito importante a gente desempenhar uma bela partida contra o Cruzeiro. Vai ser um espelho do que vai ser o primeiro jogo aí da semifinal de Corinthians e Cruzeiro. O primeiro jogo também é fora de casa e o Corinthians decide na Neoquímica Arena, graças a Deus, com a volta aí das bandeiras, faixas, baterias e instrumentos, as organizadas completa. A diferença que foi hoje no jogo contra o Grêmio foi gritante. E o Corinthians somando aí a terceira vitória consecutiva. Será que vem mais 6 em seguidas aí? Relembrando aquela grande arrancada do Corinthians no ano passado, o Corinthians classificando ali para a Copa do Brasil, também pré-Libertadores e fazendo uma arrancada histórica que não tinha acontecido ainda dentro do Brasileirão. O que você achou de tudo isso, da partida de hoje, desses próximos confrontos do Corinthians e essa partida contra o Cruzeiro, hein? Se inscreva no canal, fortaleça a like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo, valeu!